Oi, gente! Eu sou a Camila, professora de Educação Física, e hoje eu vim falar com vocês sobre como conciliar o nosso tempo corrido, nosso dia corrido, a correria do dia a dia com o exercício. Bora lá? Muitas pessoas chegam até mim falando que não tem tempo para fazer exercício. É a correria, tem todo o transporte público, tem o deslocamento, tem trânsito, tem o tempo de intervalo entre um trabalho e outro, entre trabalho e faculdade, trabalho e as tarefas de casa, intervalo muito curto. Então eu não consigo conciliar toda essa correria do meu dia, todos os afazeres que eu tenho, todas as tarefas que eu tenho com um tempo para me dedicar para fazer exercício. O que eu faço? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o sentido que o exercício tem para nossa vida. Se eu sou uma pessoa que desde sempre fiz exercício porque eu começava uma dieta e dieta só funciona se eu fizer exercício, com muitas aspas, porque a dieta não foi feita para funcionar. Logo, você desiste do exercício na sequência, eu vou sempre entender o exercício como uma obrigação ou como uma ferramenta puramente estética de uma meta, de um objetivo muito longínquo que eu não consigo alcançar, e isso faz com que eu não goste de exercício. Eu acho que eu não gosto de exercício, ou faz com que eu pense que eu não consigo fazer, eu começo e paro. Isso é uma possibilidade. Mas se eu tenho, né? Se eu tenho dores, se eu tenho questões psiquiátricas ou psicológicas, ansiedade, depressão, ou outros transtornos psiquiátricos, o exercício, ele ajuda infinitamente para controle de sintomas, né? Nos transtornos alimentares, inclusive, quando o exercício não é usado como ferramenta que faz parte do transtorno alimentar. Quando ele é bem executado, muito bem acompanhado, ele é também um potencial ajudante, né, de diminuição de sintomas. Então, como é que eu faço para conciliar tudo que eu tenho que fazer no dia e ainda enfiar o exercício lá no meio? Eu posso começar, se eu não tô fazendo nada, eu posso começar pensando em me movimentar mais no meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu vou de carro, será que eu consigo subir mais escadas onde eu tô? Será que eu moro em prédio, eu consigo descer um lance de escadas e depois pegar o elevador, subir um lance de escada para pegar o elevador? Eu consigo colocar mais movimento nesse meu dia? Se eu trabalho sentada, ou eu estudo, ou eu só estudo e fico muito tempo sentada, coloca ali um bilhete, um recordatório para você levantar, se alongar, caminhar por dentro de casa, se for o caso, ou se movimentar mesmo, fazer algum tipo de movimento. Se você tem um programa de exercícios, faz algum pouquinho de exercício, 5 minutinhos, depois você faz mais 5, você para 10 minutos. E à medida que você vai trazendo mais movimento para o seu dia a dia, à medida que você vai trazendo mais movimento para o seu corpo, ele vai te sinalizando que ele quer se movimentar. É aquele momento que chega e você fala, o seu corpo fala: nossa, não fez nada hoje, hein? Nossa, queria fazer alguma coisa, queria me mexer aqui. Então isso é quando a motivação vem lá de dentro. Eu não preciso mais de motivação externa para fazer. Eu tenho uma motivação interna, o meu corpo dizendo: vamos, querida, vamos mexer, né, amado? Vamos mexer, porque eu não fiz nada hoje, tô aqui cansada. Então, é uma possibilidade a gente pensar em colocar mais movimento. Você tem o cachorro, caminhar com o cachorro, dá pra ir mais longe. Eu tenho criança pequena, dá pra colocar no carrinho, caminhar empurrando o carrinho. Gente, caminhar empurrando o carrinho é uma coisa que eu não sabia que era tão intensa, né? Meu cachorro ficou um tempo sem andar e eu andava com ele de carrinho porque eu tinha que levar ao veterinário, que era aqui pertinho. Então eu colocava no carrinho de bebê, porque carrinho de cachorro, primeiro que não cabe ele, segundo que é infinitamente mais caro. E aqui é uma descida, depois eu tenho que voltar subindo, carregando, empurrando aquele carrinho, realmente é punk. Então assim, querida mãe, querido pai, querido responsável, que empurra um carrinho de criança, ou até um cachorro, dependendo do tamanho, é pauleira, né? Então já não dá pra ser uma pessoa sedentária, considerar que uma pessoa sedentária então empurra carrinho, porque carrinho é uma coisa realmente que faz a gente trabalhar as pernas e os braços e tudo mais. E nosso cardiorrespiratório também, porque cansa. Então eu posso pensar em começar identificando o que eu faço de movimento no meu dia a dia. Às vezes eu penso que eu sou uma pessoa sedentária e eu não sou. O tanto que eu acho que eu sou, pelo menos, no pior dos mundos, se eu
considerar tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, se eu faço faxina, se eu passo pano, se eu varro, se eu brinco com criança, se eu tenho criança pequena, então eu tenho que carregar essa criança, tenho que toda hora estar arrumando alguma coisa, toda hora no colo, carrega, empurra carrinho, eu faço as coisas tudo a pé, né? Eu faço as coisas muito a pé, trago, compra, seguro, venho com sacola, passeio com cachorro, que agora eu já nem sei, mas eu já falei. Então, eu consigo identificar esses movimentos no meu dia a dia. E aí eu percebo que se a Organização Mundial da Saúde, e agora o nosso guia de atividade física para a população brasileira, considera que para eu ser considerada uma pessoa saudável, uma pessoa não sedentária, eu preciso fazer pelo menos 150 minutos de atividade física, que é movimentar, né? Todo movimento que eu faço com o meu corpo, que me tira do repouso, é atividade física. Então, não são 150 minutos de exercício. Musculação, uma dança. Não, são atividade física. Então, eu posso, musculação, tudo que eu faço na academia, meu exercício em casa, alongamento, tudo isso conta como exercício? Sim. E conta como atividade física? Sim. E da atividade física tem todas as minhas atividades diárias, se eu vou caminhando para algum lugar, se eu faço caminhada, se eu subo escada, todos esses minutos, segundos de atividade física que eu faço vão contando para os meus 150 minutos. Se for uma atividade mais intensa, uma atividade que me proporciona, o que demanda mais esforço, eu ainda tenho a diminuição desse tempo. Então, viram 75 minutos se for atividades vigorosas ou intensas. Ele sai dos 150 e vai diminuindo porque eu estou aumentando a intensidade dessas atividades. Então, será que você é mesmo tão sedentário quanto você imagina? Pensa nisso. Porque às vezes a culpa bate, eu tenho toda a correria do meu dia a dia, mas dentro dessa correria eu faço muito movimento. Mas eu preciso me exercitar. Sim, é muito importante. Mas eu preciso começar primeiro percebendo isso. O que eu faço de movimento, quanto eu faço de movimento, por que que eu não consigo começar a me exercitar? Porque não dá tempo. Será que não dá para incluir mais movimento no seu dia? Não consegue fazer 5, 10 minutinhos de exercício em algum momento, quando eu acordo, antes de dormir, em algum intervalo que eu tenho? Mas só 10 minutos? Gente, 10 minutos é melhor que nada. Então a gente precisa parar com esses mitos de que, mas se não for 30 minutos não adianta, se não for 1 hora não adianta. O que não adianta é fazer nada. Então, se eu começar me movimentando aos poucos, colocar um pouco de exercício ali no meio, mesmo que eu tenha, mas eu só tenho 15 minutos. Então, se você tiver alguém que te acompanha, faz um treino de 15 minutos, coloca lá um vídeo, faz vários vídeos de dança de 15 minutos, coloca uma aula, faz uma aula de 15 minutos. Usa esse tempo para você se movimentar com qualidade. Porque às vezes eu tenho um trabalho, por exemplo, cansativo, que exige do meu físico, e eu não quero mais fazer outras coisas. A hora que eu tenho um intervalo, eu quero descansar. E isso também é essencial. Porém, eu preciso ter um trabalho físico adequado, muito bem acompanhado, estabelecido, para que eu possa não ter lesões, não ter dores, não ter consequências dessa movimentação excessiva do meu trabalho, por exemplo. O home office veio e a gente fica muito sentado, muito na posição sentada. Então, também é importante quebrar esses momentos de sentado, né? Então, eu tô ali um tempão sentado, meia hora, 1h30. Levanta a cada meia hora, levanta a cada 1 hora, vai andar um pouco, vai estar dentro de casa, dá pra andar dentro de casa, dá pra se alongar, dá pra fazer algum exercício aí nesse meio tempo de 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos. Além de fazer o seu corpo se movimentar, e se você estiver atento àquele momento, presente naquele momento, você ainda ajuda o seu cérebro a relaxar. Quando você volta pro seu trabalho, volta para suas atividades, seu cérebro está mais criativo, mais aberto, mais disposto, porque você fez uma pausa naquele turbilhão mental, prestou atenção no que você estava fazendo, que é o que a gente chama de exercício meditativo, é a presença do momento. Então você presta atenção naquilo que você está fazendo. Tem gente que usa exercícios de equilíbrio, tem gente que usa alongamento, tem gente que caminha pela casa, tem gente que põe uma música que gosta, dança como se não houvesse amanhã. São infinitas as possibilidades. Mas eu acho que a gente começar, primeiro,
entendendo todos os movimentos que eu tenho no meu dia a dia. Saber se eu realmente me movimento muito pouco, se eu me movimento mais do que eu imaginava. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Depois, eu vou tentando identificar quais são os pequenos intervalos que eu tenho, que eu consigo incluir movimento nisso. Eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo fazer mais coisas a pé, eu consigo andar mais no meu ambiente de trabalho. Eu tô em casa, faço home office. Eu consigo parar mais para poder me movimentar, não ficar tanto tempo sentada, né? Coitada da coluna. Coitada dessa coluna! Então, vamos pensar nisso. Número 1, identificar tudo que eu faço de atividade física no dia. Todos os seus movimentos. Escreve, anota. Hoje eu varri a casa, eu passei pano, hoje foi dia de faxina, eu faço X minutos de faxina. Como é que você se sente? É cansativo, não é? Eu tenho uma criança pequena, então eu fui X vezes com o carrinho, X vezes com ela no colo, fico o tempo todo, pega alguma coisa, arruma alguma coisa. Eu lavei a louça, eu arrumei o quarto, passei com o cachorro, tudo que você fez de atividade, relaciona, vê quantos minutos, mais ou menos, você tem de atividade física por dia. Número 2, veja se é possível, em alguns pequenos intervalos, mínimos que sejam 3, 5, 10 minutos, você consegue parar e se exercitar um pouco, um alongamento, fazer um agachamento, exercício de panturrilha, aquele que sobe e desce na pontinha do pé, ajuda na circulação, para quem fica muito tempo sentada, é muito bom. Né? Porque a perna incha, começa a ficar com problemas de circulação, dor nas pernas, então levanta, faz sobe na ponta do pé, volta, sobe na ponta do pé, volta, ajuda a sua panturrilha, ajuda esse sangue a subir de volta, então ajuda muito na circulação, alonga, sua coluna agradece. Vou incrementando esses minutos ao longo do meu dia, depois eu vou vendo que, à medida que isso for sendo mais possível, ou que eu for me acostumando com isso, eu vou transformando esses 3, 5, 10 em 15, 20, 30. Camila, mas eu não tenho tempo nenhum mesmo de fazer nada. Então a gente precisa entender o que é possível com o que eu tenho. Realmente não é possível fazer nada? O que você tem de atividade no seu dia a dia já é atividade física? Vamos considerando, porque realmente existem situações em que não é possível. Se eu me desloco 3 horas até um determinado lugar, faço meu trabalho de X horas, depois eu levo mais 3 horas para voltar, eu chego em casa, tenho todas as tarefas de casa para fazer, eu não tenho ânimo, eu não tenho forças, eu não tenho nada mais energia para fazer nada. Alongar seria uma ótima opção para relaxar de toda essa movimentação, de toda essa atividade física necessária do seu dia a dia, para também descansar esse corpo, para também trazer um relaxamento para esse corpo. O importante é que a gente se movimente. Então, veja, me conte se você realmente é tão sedentário quanto você imaginava. Veja aí quanto você faz de atividade física. Será que você não faz nada mesmo? E será que não dá mesmo para incluir? E se não dá mesmo para incluir, tem como fazer alguma coisa em pouquíssimos momentos durante o trabalho? Eu vou até o banheiro, alongo um pouquinho, nem que seja 2 minutos, alongo um pouco, dou uma relaxada, volto. Pensa comigo, me conte. E depois a gente vê se ajudou em alguma coisa. Bom, por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado a pelo menos ter uma ideia do que fazer para não ficar tão parada, se é possível colocar mais movimento, se é possível acrescentar um exercício aí no seu dia, me conte. Minhas redes sociais, todas exercícios sem julgamento, algumas não estão com o nome completo porque não cabe dos caracteres, mas vão me achar assim mesmo. Tem canal no YouTube com vídeos de alongamento, de exercícios, de aeróbio, de exercícios de força. Tem aqui o podcast. Compartilhem, curtam, comentem, mandem para todas as pessoas que vocês conhecem que vão ser ajudadas com este episódio, com esta fala, com estas dicas. E se tiverem aí também sugestões do que falar aqui no podcast ou nas redes sociais, me mandem nas minhas DMs, me mandem nas caixinhas de perguntas do seu tocador de podcast favorito. Até a próxima. A gente se vê, a gente se ouve, a gente se fala. Até lá.